Bora para a continuação de Hebreus, né? Exemplos de fé. Recapitulando, o versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pelas palavras de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunha do que tinha agradado a Deus. Sem fé, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Só aí a gente já dá para ficar um tempão conversando. E eu queria ser bem direto aqui com vocês, no sentido de quais são os significados que esses exemplos de fé traz para a gente no capítulo 11 de Hebreus. Aqui, como vocês já podem ter visto, é bem direto no sentido de o que acontece se você tem fé e o que acontece quando você não tem. Né? Logo no 3 fala que, vamos começar, no 1 fala lá que fé é você crer no que você espera. Se você espera, logo você não tem. Se você não tem, teoricamente aquilo ainda não existe, certo? Se aquilo não existe, é você crer, teoricamente, entre aspas, no inexistível. Eu falo assim no sentido de você não conseguir ver aquilo e acreditar que aquilo existe. Um exemplo bem simples e do mesmo jeito engraçado é o ar, o oxigênio que a gente respira. A gente não vê ele, não dá para ver o oxigênio, pelo menos não o oxigênio puro. Mas se você encher um balão, mas se você focar na sua respiração, você consegue sim tranquilamente notar a presença daquilo. E o que eu quero é que você pense exatamente isso. Muitas das vezes a gente vai querer tanto uma confirmação visível de que Deus está aqui. Somos essas pessoas de pouca fé e eu até tenho um pouco de receio em reconhecer isso porque precisamos aumentar nossa fé. A gente não tem fé no Criador como deveríamos ter. Igual outras pessoas que estão aqui na Bíblia já passaram por essa terra e já demonstraram que é possível ter. É possível ter a fé de acreditar naquilo que não vai acontecer e aquilo depois acontecer. É possível. E deixo já a pergunta pra gente, essa fé que é possível, a gente está pelo menos buscando alcançá-la? Eu não vou cobrar ela de você nesse vídeo, eu não vou falar para você tem essa fé? Mas eu vou ser um pouco mais generoso, eu vou ser um pouco mais modesto e vou perguntar, você e eu estamos no rumo para alcançar essa fé? Estamos fazendo de onde para chegar àquilo, para chegar nesse aspecto? E uma outra coisa, eu até grifei aqui no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem nele se aproxima crê que ele existe.
Realmente, isso é bem lógico. Você não tem como aproximar de Deus se você não crer nele. Então, para você ter um relacionamento com Deus, muitas das vezes a falta de um relacionamento convicto, leal e frequente com Deus é sobre como a gente está acreditando nele. Arthur, seja mais direto, seja mais claro. Claro, maravilha. Se eu te pedisse para você ir na sua casa, pegar um copo de água e beber, suponhamos, né? Eu tendo a autoridade de Deus como você, dando exemplo, claro. Você teria, para, vamos dizer, acreditar naquilo que eu estou te dizendo, ou acreditar em mim, pegar esse copo de água e beber. Só que aí, entre você acreditar e você não acreditar, e você não fazer, né, que podemos se encaixar também como não acreditar, você escolhe, tem o poder da escolha. Então, dá sim para a gente aumentar a nossa fé com esse poder de escolha. E sabe qual é o poder de escolha que eu me refiro agora prático, que vai ajudar a gente a aumentar a nossa fé e o nosso, por consequência, o nosso relacionamento com Deus? É você começar a entender como ele viveu, como ele vive até hoje, claro, mas como ele comanda, como ele ordena, como ele vê. Sabe quando você convive muito com uma pessoa e às vezes ela não precisa nem falar nada com você, você já sabe o que ela quer? É esse tipo de relacionamento que eu me refiro. Dá para você e eu termos ele, sim. Dá para a gente cultuar esse tipo de relacionamento com Deus. Basta a gente ter atitudes práticas que demonstram a nossa intenção real nisso. Não só você ficar orar. O orar, ele é sim muito importante, mas ele acaba sendo, digamos, muitas das vezes um caminho fácil para acessar a Deus. E Deus, ele gosta daquilo bem feito, ele gosta de intensidade. Eu já pude reparar nisso. Muitas das vezes ele vai te pedir um desafio que você não estava esperando. E esse desafio, cumpri-lo, é o seu dever para mostrar se você tem fé nele, se você tem obediência. Que também caminha do lado da fé, né? A obediência, a lealdade, a confiança, né? Isso tudo caminha do lado da fé. Fé é engraçado que é uma palavra com duas letras e ela carrega tanto significado, ela tem tanto sentido, né? A gente pode colocar nossa fé tanto no âmbito, né, espiritual, né, religioso, tanto também no fora isso, né, no sentido profissional, no sentido pessoal. Como, Arthur? Eu te digo, no sentido profissional, você tem fé que você vai alcançar uma posição, um cargo, uma profissão que agora não tem. Logo, você está crendo e fazendo por onde que uma coisa irá de acontecer. Você está tendo, em outras palavras, fé em você mesmo. Você está tendo fé que aquilo que você quer viver vai acontecer. Só que para acontecer você precisa de fazer o hoje, que você já sabe que tem que fazer. Só que deixa muitas das vezes de fazer. Deixa nos comentários aí qual foi a última desculpa que você colocou para você de não ter um relacionamento frequente com Deus. Coloca aí a mais, vamos dizer, mais convincente, digamos, né? Porque nenhuma delas será convincente a ponto de você não ter esse relacionamento com Deus e querer buscá-la, claro. Mas digamos aí, não por falta de tempo, não por falta de tempo, por falta de ter Bíblia. Eu não quero ouvir isso. Eu quero realmente, Arthur, eu não sei como é que eu converso, aquelas questões mais sinceras, aquelas questões que já demonstram você ter caminhado um pouco para buscar aquilo.
Arthur, eu estou preocupado comigo porque eu não estou achando um jeito fácil de entender a Bíblia. Se tem um jeito fácil de entender a Bíblia, me ajuda, que eu vou pegar esse conteúdo, eu vou pegar essas respostas dessas perguntas e vou gravar um vídeo detalhadamente, ou até mesmo, às vezes eu gravo uma playlist já de vídeos ajudando vocês sobre esses assuntos. Então eu preciso saber, claro, antes para você o que está te interferindo. É a tradução da sua Bíblia. É a conjectura, as parábolas, as metáforas que estão sendo difíceis. Até que a versão está dando para entender, só que a parábola X, a metáfora fulano, eu não consegui entender o que isso quer dizer, qual que é essa palavra no original. Tudo isso eu consigo fazer para te ajudar. E é isso daí. Qual o exemplo de fé também que você, para encerrar o vídeo, qual o exemplo de fé que você teve consigo mesmo? Qual o último exemplo de fé que você teve consigo mesmo? Eu acreditei que eu conseguia andar de skate e aprendi a andar de skate. Eu acreditei que eu conseguia pelo menos saber tocar uma música no violão e acabei tocando uma música no violão e nunca mais peguei. Pode ser o mínimo, pode ser eu quero o último exemplo de fé que você teve com você. E coloca a data também, se teve muito tempo, se não teve, coloca aí nos comentários. Tamo junto e vamos!